bom grupo aqui presente. Também que Deus esteja ministrando, que eles estão acompanhando em casa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, queremos te agradecer por estarmos aqui na tua presença, louvando o teu nome, usando as formas possíveis, permitidas pelo Senhor, para continuarmos nos reunindo. Te louvamos por isso, louvamos pelo teu cuidado, se estamos aqui, prova do teu cuidado conosco, prova da maneira como o Senhor tem conduzido a nossa vida, e te louvamos porque nós podemos reconhecer, nós podemos nos alegrar no fato de sermos teus, de sermos da tua família, sermos as pessoas que o Senhor tem trabalhado para sermos parecidos com o teu Filho, que é o padrão de perfeição daquilo que te agrada, daquilo que traz glória perfeita ao teu nome. Por isso nós louvamos o nome do Senhor como Deus, nas pessoas que o Senhor se apresenta, pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Pedimos que a tua palavra fale ao nosso coração, que nós estejamos nos rendendo, nos submetendo a ela, por amor ao Senhor, por gratidão àquilo que o Senhor é e faz em nós. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Estudando nesse assunto sobre a unidade da igreja que não deve ser contaminada pela pandemia, não ser contaminada, a unidade que é algo essencial, fundamental, mais importante entre nós, não perder esse valor para nós, devido a situação nenhuma externa, e para que isso não aconteça, cada um precisa internamente no seu coração decidir se vai continuar vivendo segundo os princípios da palavra, ou se mudou alguma coisa em relação a isso. Se nós vamos nos submeter a alguma outra coisa que seja mais importante, mais poderosa para nós vivermos do que a palavra de Deus. E a luta é essa para cada um de nós. Se há algo que vai definir a nossa vida que não seja o que Deus fala que nós somos, o que Deus propõe para alcançarmos como pessoas e como igreja, se existe algo mais importante do que isso, isto vai definir a nossa vida. Se o que Deus fala a nosso respeito e a respeito do seu povo como igreja, os propósitos que Ele quer alcançar para nós é o mais importante, então isto nos definirá a nossa vida. E cada dia, em cada decisão, nós estamos lidando exatamente com essas questões. De maneira consciente ou não, é isso que está acontecendo todo momento. Seja para lidar com um pecado específico, seja para lidar com uma situação que envolve a nossa vida, uma decisão, sempre está em jogo se é a verdade de Deus que rege a nossa vida de verdade ou não. Ok? Então, dentro desse assunto, a partir do 5º estudo, nós começamos a estudar sobre a teologia da igreja, e vimos esses símbolos, alguns desses símbolos, há vários, mas pelo menos 3 nós estamos vendo, que refletem essa unidade
e apontam para esses propósitos que Deus tem para a nossa vida. Nós vimos a igreja como corpo, que ensina sobre a unidade no serviço e crescimento a partir da diversidade que nós temos entre nós como pessoas. Nós vimos a igreja como noiva, que ensina sobre a nossa união e submissão a Cristo. E estamos vendo a igreja como edifício e santuário, que ensina sobre nossa habitação conjunta de Deus, mostrando que essa figura mostra tanto a presença de Deus entre o seu povo de maneira individual, como coletiva. Nós vimos na semana passada, dentre algumas coisas, que a igreja está sendo edificada à medida que obedece ao ensino bíblico. Esse é o material que Deus usa para edificar a sua vida como indivíduo e a nossa vida como igreja, o ensino da palavra de Deus, ensino bíblico, fiel às Escrituras. Nós vimos que a igreja deve conter também a glória do Senhor. Ela está aqui nesse mundo para mostrar o que Deus é, e o que Deus é está na Bíblia. Portanto, a igreja não pode mostrar algo diferente do que é a pessoa de Deus, diferente dos propósitos que Ele tem para a sua igreja, porque senão ela começa a distorcer a imagem do Senhor nela mesma e atrapalhar o mundo de enxergar quem Deus é de verdade. Portanto, não há muito espaço para... é muito comum nós ouvirmos coisas do tipo: a igreja precisa se reinventar, a igreja precisa, se contextualizar, a igreja precisa se tornar relevante. Ela não precisa de nada disso. Isso são frases usadas no nosso tempo para atrair o coração de pessoas que não conhecem a Deus, ou se conhecem a Deus, são pessoas extremamente egoístas, que querem viver com Deus, desde que esse Deus seja feito à imagem do coração desta pessoa. São frases que enganam, como se a igreja já não tivesse definida o que ela é e para que ela serve, para mostrar a glória do Senhor, que é um Deus que não é baseado na imaginação do ser humano. Ele é o que Ele se revelou a nós por meio da sua palavra e do relacionamento baseado na sua palavra que Ele estabelece com o ser humano cada dia. Não há espaço para o ser humano, só arrogância de querer redefinir Deus para si mesmo e para os outros. A igreja é relevante nesse mundo porque o Senhor Jesus a colocou aqui, e ela é relevante à medida que ela mostra quem Jesus é, de maneira individual e coletiva, aí fora e entre nós. Então, toma muito cuidado com esse tipo de conversa. É como se a igreja tivesse que fazer algo diferente do que está na Escritura para ela, para que ela alcance os propósitos que Deus tem para ela. O que há por trás desse tipo de papinho furado são ambições do coração de pessoas que muitas vezes se tornam evidentemente falsos mestres, saíram das igrejas, se tornam falsos mestres, que têm muitas ambições, muitas coisas frustradas em seus próprios corações, e falam em nome do Senhor Jesus e da igreja, e um dia a própria Bíblia diz, lá no livro de Judas, livro de 2 Pedro e outros textos, que essas pessoas prestarão conta diante de Deus, por terem levado a noiva do Senhor Jesus a cometer adultério com este mundo, por meio da idolatria do coração das pessoas. E essas pessoas, esses falsos mestres, serão responsabilizados por isso.
A igreja, a gente viu também que a igreja reunida é a habitação do Senhor. Aquilo que o Pierre tem pregado aqui, no primeiro período, na mensagem, tem tudo a ver com isso. Não é? Ela tem que mostrar dignidade, honra da pessoa de Deus. Nós temos que ter experiências bíblicas com Deus, não experiência maluca, mas bíblica, de que Deus vive entre nós, de que nós vivemos baseado no seu poder, e não em qualquer outra coisa, não em qualquer outra logia que está por aí. O poder de Deus para nós vivermos, a direção de Deus, as verdades da palavra de Deus são suficientes, e isso mostra Deus também para as pessoas. A igreja não carece de coisa nenhuma, ela é o corpo do qual o Senhor Jesus é o cabeça. Se tem uma instituição no mundo que é vencedora e vitoriosa sobre qualquer outra, é a igreja do Senhor Jesus. Todas as outras coisas derreterão, serão destruídas nesse mundo. Todas as coisas que hoje são opressoras, inclusive, da própria igreja do Senhor Jesus, a igreja permanecerá para sempre. E você que é convertido faz parte dela. A gente viu também que Deus edifica a nossa vida junto à vida de outros cristãos. Não há outro jeito para Deus edificar nossa vida a não ser esse. Sem convivermos uns com os outros, não temos como conhecer a Deus, nem obedecê-lo e glorificá-lo plenamente. Nós vimos isso. Nenhum cristão, nós vimos também, nenhum cristão está crescendo a parte da dependência de sua igreja local. Nenhuma igreja cresce a parte do compromisso de vida dos seus membros. Deus estabeleceu essa relação. O seu relacionamento com a sua igreja é tão sagrado, nós vimos isso também, que isso determina se Deus faz com que na sua vida haja crescimento, ou você experimente destruição da sua vida. Nós vimos textos que falam sobre isso. Nós também vimos que o ministério e maturidade cristã sempre são produzidos e medidos pela qualidade dos nossos relacionamentos com nossos irmãos. Ok? Isso é muito importante. Vimos o trecho ali, 1 Coríntios 13, que está aí projetado, que Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Coisas fantásticas que podemos fazer, se não houver amor. E você vê, o contexto foi colocado isso aqui, exatamente no meio da carta aos Coríntios, onde Paulo estava exatamente corrigindo o relacionamento que eles tinham entre si, o relacionamento que eles tinham em relação aos seus líderes, o relacionamento que eles tinham com o mundo ao redor. Então Deus fala, se o relacionamento não é definido pela palavra de Deus, pela negação de si mesmo, por fazer algo ao outro sem esperar nada em troca, se não é baseado nisso, você pode fazer coisas fantásticas, e para você mesmo não vai valer de nada isso perante Deus. Não vai te render ouro, prata e pedras preciosas, não vai te render galardão. Você está jogando a vida fora,
se não for fazer as coisas baseadas no amor de Deus. O amor aos filhos de Deus, nós vimos que é a medida de avaliação, não só da minha adoração a Deus, mas também se meu serviço está sendo aprovado por Deus e me fazendo crescer. É o que está nesse versículo aí que a gente leu, 1 Coríntios 13 também. Isso foi só revisão do que a gente viu na semana passada. A gente viu mais coisa, mas decidi destacar isso aí. E nessa parte 6 da teologia da igreja hoje, ainda terminando essa questão da igreja como edifício e santuário, vamos entender algumas coisas, Deus permitindo, né? O incrédulo, o descrente, quando ele olha para a igreja nesse mundo, o que ele vê são várias denominações, são várias religiões com propósito diferente. Ele não entende essa unidade. Ah, você é da igreja batista, você é da igreja presbiteriana, você é da... É uma confusão, e a pessoa enxerga dessa forma, e não dá para a pessoa medir a igreja universal, né? Todas as igrejas, mas o que ele vê é isso. Ah, vocês cristãos, vocês vivem... vocês falam que são de Jesus, tal, mas vocês vivem, parece que um diferente do outro. Qual é a maneira que Deus escolheu para que a gente vivesse corretamente? É isso que a gente está falando. Se o grupo viver em união bíblica, né, porque as pessoas vão conhecer você, vão conhecer a mim, elas não vão conhecer o mundo inteiro, ok? Se ela conhecer a sua vida, a maneira como você vive com seus irmãos aqui, a maneira como você defende a sua igreja lá fora, que você justifica a sua vida, fazer ou não fazer, por causa do relacionamento que você tem com Jesus e com seus irmãos, se o mundo, se o grupo, se nós vivermos essa união bíblica, o mundo vai se impressionar com ele, com Jesus. Esse é o método que Deus escolheu para nós mostrarmos que há unidade entre nós, ok? Por isso que Jesus escolheu escrever esse versículo, né? Nisto conhecerão, ele disse isso, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisso as pessoas de fora vão perceber que somos de Jesus. Então a pergunta importante é: qual é a minha parte, a minha atuação na minha igreja local, que reflete esta unidade? Como é que eu estou contribuindo para essa união? Na parte que Deus deu para eu fazer, na parte da minha vida, como é que as pessoas estão enxergando que eu estou unido aos demais irmãos em Cristo? Essa aqui é a IBNA. Como é que eu tomo decisões que mostram isso? Como é que as pessoas perguntam, por que você faz ou não faz certas coisas? Por que você vive desse jeito? Que resposta que elas vão ouvir? Eu vou exaltar o que Deus me deu, que é o relacionamento com Ele, relacionamento com vocês? Ou eu vou me esconder, eu vou me envergonhar, vou tentar achar outra resposta que não me comprometa, né, perante as pessoas? Porque Deus falou que se houver amor, se houver essa união entre nós, as pessoas vão reconhecer que somos discípulos. E eu vejo que a igreja, não só, estou falando da nossa igreja, estou falando de modo geral, o diabo consegue marcar gol às vezes, infelizmente. Pelo fato dos cristãos aceitarem como normal
viverem cada vez mais voltados para si mesmo, para os seus valores, para os seus pensamentos, ou seja, para o individualismo ser uma grande virtude no nosso mundo hoje, né? Você ser quem você é, olha que maravilha, você ser quem você é, não em Cristo, né? Mas assim, olhem para mim, olhem como eu sou isso, como eu sou aquilo, né? Eu quero não sei quantos seguidores. Esse individualismo bobo vai te distanciar cada vez mais de viver junto. E quando você não vive junto, como que as pessoas vão conhecer o Senhor Jesus? Porque Ele disse que nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então é para a gente pensar e corrigir o que precisa ser corrigido. Quanto mais individualista eu sou, menos testemunho eu tenho. Porque o Senhor Jesus falou que é assim que funciona. Quanto mais unido a vocês eu estiver, mais visível as pessoas vão ver que Jesus está em mim. Como Deus me conquistou, como Deus conquistou você, será a maneira de eu conquistar os outros, não é? Deus, versículo, né? João 3,16, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Qual é a maneira então de eu alcançar unidade? Qual é a maneira de pessoas conhecerem o Senhor? Eu preciso me dar pelos outros. Essa é a maneira. Não podemos ser apáticos e estáticos em nosso serviço a Deus, por exemplo. Tanto o serviço que a gente realiza, por exemplo, quando estamos reunindo aqui no domingo, nesse momento estamos aqui ouvindo mensagem, vários pais e mães aqui, por quê? Tem todo um departamento infantil lá em cima, no piso superior ali, funcionando. Não estão tendo o mesmo privilégio, pode ouvir depois, né? De ouvir o ensinamento nesse período, da palavra de Deus. Lembra disso quando chegar a tua vez, de dar aula, por exemplo, lá em cima, talvez, puxa, eu queria estar lá embaixo, mas pense assim, peraí, mas eu agora estou me doando, para que outros também tenham o mesmo privilégio, e depois eu posso perguntar para aquele irmão, olha, como é que foi lá, me conta, o que você está fazendo com aquele ensino, o que você aprendeu, me ajuda nisso. Então você aqui embaixo percebe que tem uma função também, né? Não é ficar pensando hoje, o que vai acontecer, né, se eu vou almoçar, esquece isso. Você é responsável por edificar a vida dos que estão lá em cima também. O que você vai contar para essas pessoas que Deus está fazendo na sua vida? Percebe a maneira como você recebe o ensino da palavra? Também tem a ver com a visão correta ou não de se doar àqueles que estão servindo você nesse momento. A nossa cabeça tem que funcionar dessa forma. E para com os de fora a mesma coisa. Se eu não estou me importando muito, se eu não estou me empenhando em viver junto, se eu não estou empenhando em viver como eu quero, se minhas decisões, quando ninguém está vendo, parece que não tem relação com o Senhor Jesus, como é que as pessoas de fora também vão enxergá-lo? Eu tenho que me dar, para que as pessoas conheçam o Senhor Jesus que se deu por nós. Ele criou essa dinâmica para vivermos.
Então a gente não pode ser apático, não podemos ser estáticos, não podemos inventar desculpas, quando nós podemos fazer a vontade de Deus, não adianta inventar desculpa, porque o Senhor sabe o nosso coração, o Senhor conhece exatamente os valores que nós temos, como nós nos sacrificamos para a coisa que nos interessa. Ele sabe perfeitamente quando acontece isso. Não adianta tentarmos enganar o Senhor, porque Ele sabe que cada um aqui, os que estão nos ouvindo em casa também, se sacrifica por qualquer valor que lhe interessa. Jesus nos convidou para sermos seus discípulos. O que significa isso? Lembra? Morrer. Quanto mais você morre, mais vivo você está. Esse é o convite. Morre para si mesmo. Morrer para aquilo que nos atrapalha de termos uma vida dedicada, termos uma vida não apática diante de Deus, mas que pode ser gasta do jeito que Ele planejou para nós. Essa é a maneira que a gente vive entre nós e vive com os de fora também. É isso que deve nos aquecer o coração. É isso que deve nos causar indignação. O que tem valor de Deus para a vida do seu irmão, deve ser uma busca constante para você também. Se há formas de mostrar amor para os seus irmãos e irmãs, pronto, Deus já definiu o que você vai fazer nesse dia ou naquele. Faz isso. Se não fizermos isso, nós daremos uma falsa ideia ao mundo, uma falsa impressão de que Deus também, é assim. Tanto faz. Ele não definiu muito bem como a gente deve viver, então assim, eu meio que decido, está tudo certo, Deus me ama, Deus é misericordioso, né? Misericórdia de Deus, as pessoas que defendem às vezes esquecem que o versículo não termina na misericórdia, fala, a misericórdia do Senhor é para os que o temem, porque você não vai experimentar, porque as pessoas nem querem misericórdia, ok? Quem que quer misericórdia? Aquela pessoa para o que Deus fala tem valor, para que os princípios da palavra regem sua vida. Para a pessoa que não está vivendo para temer o Senhor, misericórdia, ou graça, ou bondade, isso aí não faz o menor sentido, pessoal. Não precisa disso aí para viver. Basta o fingimento de cada dia. Não precisa de misericórdia, não precisa nada disso aí. Você vira chavão no coração. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis por espelhar e não ofuscar a imagem de Deus em nós. Precisamos ser um espelho que reflete o que Deus é. E para isso, o eu do Maurício vai precisar morrer. E o seu também. Você vai ter que fazer coisas que você não tem vontade às vezes. Deus fala assim, me mostra um versículo, onde Ele está falando na Bíblia, então se você tiver uma grande disposição, não existe isso aí. No Antigo Testamento, a realidade da fé em Deus e piedade de um israelita era avaliada segundo o seu relacionamento bíblico perante os demais membros da sociedade de Israel.
Tem muitos trechos que falam sobre isso, coloquei só pouquíssimos aí. Mas tem que entender, aqueles mandamentos que foram dados ao povo de Deus, mostrava assim, ó, porque o judeu para falar, não, eu sou o povo de Deus, eu ando com Deus, fala assim, legal, ótimo, não estou falando que você não anda, mas isso agora vai ser, isso, para isso ser verdade, vamos ver como é que você se relaciona com os outros israelitas ali, vamos ver como é que você se relaciona com aquele povo de Deus também. Então, por exemplo, está aí, né? Quando também cegares a messe da tua terra, né, com a colheita, o canto do teu campo não cegarás totalmente. Lembra o livro de Ruth, né? Nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Percebe, os de dentro e de fora. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu defini que é assim para você. Outro versículo fala, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Novamente, eu sou o Senhor, eu que defino como você vai viver, é assim que você vai viver. Isso que é a vida que eu te dou para você viver. E tem muitas, né, você já lembrou de vários aí, mostrando a realidade que a piedade de um israelita, de um povo de Deus do Antigo Testamento, tinha que ser mostrada, era verdade ou não, a qualidade daquilo era mostrada no relacionamento bíblico que ele tinha com os demais membros da sociedade de Deus. Na transição disso, Jesus ali vindo ao mundo, ali fazendo aquela transição entre o Antigo e o Novo Testamento, falando especialmente para o seu povo ali, mostra a mesma coisa, respondendo a perguntas que os judeus tinham no coração, algumas sinceras, outras nem tanto. Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Que a pessoa tinha perguntado para Jesus, mas quem é o meu próximo? Como é que eu faço? Ué, faz isso que a lei manda, faz isso que você sabe que querem, que você quer que os outros façam para você, que é bom para você, faz para o outro. E aí você está mostrando como você é um cara piedoso perante Deus. No Novo Testamento muda alguma coisa? Não, mesma coisa. Novo Testamento, né, a partir da fundação da igreja em Atos 2, a realidade da fé e piedade da pessoa, que se diz cristã, é avaliada segundo o seu relacionamento bíblico perante os demais membros da sua igreja local. É a mesma coisa. Por isso você tem trechos como esse aí. Romanos 13, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo, tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Percebe? Deus tem um estilo de vida só para quem é o seu povo, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. E no Novo Testamento, nós vemos que Deus escreve uma série de mandamentos, ou reforça mandamentos já escritos, que tem tudo a ver com a qualidade do relacionamento que nós mantemos entre nós. Outro trecho interessante em Gálatas, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E o mundo fala o que é liberdade? O que é liberdade na cabeça do mundão aí? Eu quero fazer o que eu quero, certo?
Mas o que é liberdade mesmo? É isso aqui, ó. Foste chamados à liberdade. Que liberdade que ele está falando? Fui liberto do pecado. Fui liberto justamente de viver para mim mesmo, de viver como eu bem acho que eu devia viver. Eu fui liberto disso. Porque antes era escravo disso aí. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Justamente para você voltar a viver conforme aquilo que você foi liberto. Sede antes, qual a maneira de não voltar a viver de maneira carnal? De maneira como se Jesus não tivesse a nossa vida. É isso aqui, ó. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Servos uns dos outros, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulo fala, ó, cuidado para vocês não se arrebentar, hein? Fala, para eu não viver de maneira carnal, para eu não viver como se eu fosse descrente, se de fato eu sou um crente, eu tenho que viver servindo os outros. É isso aqui que Deus fala para nós. Por amor. Por amor. Compromisso com Deus significa divisão com o mundo. Ok? Uma coisa não vai andar no mesmo barco que a outra. Um pé em cada canoa não existe. Pelo menos não existe aos olhos de Deus. É impossível. Compromisso com Deus significa divisão no mundo. Mas tal compromisso com Deus nos faz experimentar verdadeira comunhão com Deus e poder de Deus entre nós. É o que está nesse trecho, por exemplo. Que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Quem é o santuário de Deus mesmo? Nós. Pois nós somos santuários de Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. O trecho do Antigo Testamento aplicado à igreja, porque é assim que Deus planejou a nossa vida. E isso muitas vezes pode acontecer, Jesus prometeu que aconteceria inclusive, o nosso compromisso com Ele, se é algo que afetasse até mesmo o compromisso natural que nós temos com a nossa família de sangue. Deus prometeu que aconteceria isso aí. Aconteceriam divisões, rupturas, necessárias para você continuar tendo compromisso com o Senhor, ou como prova de que você tem compromisso com o Senhor. Jesus falou, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa, da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perde, vou ler de novo. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Não é fácil, não é gostoso, nós não queremos que isso aconteça conosco, nem com ninguém que a gente ama. Mas eu creio, qualquer um de nós aqui, cristãos, como parte disso que Jesus falou, de uma forma ou de outra, em algum momento da sua caminhada cristã, nós vamos experimentar a avaliação,
a realidade desse compromisso entre nós. Diversas vezes eu tive que experimentar esse compromisso, desde a primeira semana que eu havia me convertido lá. Já começou a criar problema dentro da minha casa. Porque na época minha mãe não era convertida, meu pai não era, então virou lá, né? Começa a ter problema. E ao longo da caminhada cristã, também, né? Algumas pessoas da minha família também viraram as costas para mim, achando que estava virando a costa para ele, mas não estava virando as costas para eles. É que certos compromissos, que não tem nada a ver mais com a vida de um cristão, tiveram que ser revisados. Aí você, opa, não é bem assim que a gente vai viver daqui para frente. E você sofrerá por fazer isso. Você vai chorar, você vai sofrer. Você vai ser tentado a negociar princípios, seu compromisso com Deus por causa de certas coisas que Deus vai colocar para você viver. E você vai ter que tomar decisões. O seu compromisso com Ele vai ter que ser evidente, vai ter que ser onde você descansa seu coração, para que você continue vivendo e amando essas pessoas, inclusive, que estão rompendo da maneira que elas precisam ser amadas, não da maneira que elas propõem para nós. O seu compromisso com Deus define isso. E você terá experiências com Deus. Pode ser que não sejam as que você quer naquele momento, mas você pode ter certeza que Deus está usando aquilo para tornar você parecido com o Senhor. E isso você quer, não quer? É assim a vida cristã normal. O necessário para crescermos em unidade, duas palavras importantes: humildade e amor. Humildade é atitude para a nossa unidade. Filipenses 2, 2-4, Romanos 12, 3, alguns versículos falam sobre isso. Completai a minha alegria. Paulo, pedindo ali para a igreja, completa a minha alegria, de modo que pense a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Romanos 12, 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, com a mente equilibrada, com sensatez, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pensa de si mesmo o que a Bíblia diz do que você é e que você deve fazer. Exerce seus dons por amor a Deus, fixa nisso, serve os outros. Faz isso com o coração em ordem. Se não está em ordem, confessa, pede perdão, se arrepende. E continua vivendo como Deus quer. Aquilo que Cristo fez, percebe aquela sequência do que Paulo escreve aí, de versos 5-8 do capítulo 2? Que Cristo, sendo Deus, não se apegou a isso, negou a si mesmo, se esvaziou. O que foi o seu esvaziamento? Assumir uma forma humana, sofrer coisas que ele não precisava fazer. Ele não precisava aguentar o pecado, ele não merece aquilo. Mas ele fez, e foi tratado, e foi considerado como o pior criminoso, para cumprir a sua função. Esse é o padrão para nós. Às vezes basta alguém nos tratar, não está nem errado às vezes, mas se eu julgar no meu coração que está errado, pronto. Já essa pessoa não vou mostrar muito amor, vou me distanciando dela. Esse é o padrão que Jesus fez conosco? Porque se fosse por merecimento, irmãos,
se fosse por fazermos alguma coisa que desagradou o Senhor, quem estaria aqui? Quando ajo como Cristo, Cristo amou, e você pode perguntar para ele, não precisa nem gastar tempo, mas assim, ó, o Senhor me amou, esperando algo em troca de mim, Senhor Jesus? O Senhor me amou porque eu sou muito legalzinho com o Senhor? Quando ajo como Cristo, amando, fazendo o que eu devo fazer, sem esperar nada em troca, eu promovo unidade, pois eu considero os outros como filtro para eu pensar em mim mesmo. O outro é o filtro, o outro é a necessidade. Eu não sou a minha própria necessidade, o outro é. Aí eu me concentro em completar, em fazer parte, edificar, fazer o que compete a mim, ao invés de competir, de estranhar, de me ofender. Pergunta: que interesses pessoais você tem negado a si mesmo para produzir edificação em seus irmãos da IBNA? Que interesses pessoais você tem negado a si mesmo para produzir edificação em seus irmãos na IBNA? É uma atitude, é nisso que eu posso me concentrar. E o amor é o modo de vivermos em unidade. Vários versículos aí também. Romanos 5,5 fala: ora, a esperança não confunde, a esperança que Deus nos deu não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus derramou o amor dele no coração do crente. Já lemos esse versículo de João 13 também na mensagem, que vão conhecer que somos discípulos pelo amor que tivermos uns aos outros. Por que a gente pode amar uns aos outros? Porque o amor de Deus está em nós, a gente não tem nada a ver conosco sem Deus. Sem Deus, a gente só é uma pessoa, nós mesmos, e na verdade, quando a gente vai para a verdade de Deus, a gente percebe que nem isso você está fazendo, você está se destruindo, você não está se amando ao buscar o amor próprio. Tudo que o mundo promove de propaganda, pessoal, o que vai render no final das contas? Era falso, era propaganda política do inferno, era mentira. Ninguém vai chegar lá não, aquilo tudo tornou a vida deles pior, e um dia vai ser evidente isso aí. Romanos 12, 9 e 10, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente, ou de coração uns aos outros, com amor fraternal, o amor de irmãos e irmãs, preferindo-vos em honra uns aos outros. A ver com a mensagem, né? Honra uns aos outros. Até a maneira que você escolhe a roupa que você vai vestir. Como o Pierre falou aqui na primeira mensagem, vai mostrar amor ao irmão ou irmã ou não? Não troca. Mandamentos que somos capazes de cumprir. Não uma opção. O amor é concentrar-se nos outros. Deus quer nos levar do amor fraternal, né, para o amor sacrificial. A gente sente algo pelos outros, porque Deus nos deu essa vida comum, e por isso mesmo, a gente vai se sacrificar em relação para servir uns aos outros. Os mandamentos de Jesus são todos mandamentos visíveis e aplicáveis à vida real do dia a dia. Só podem ser cumpridos no convívio da igreja local. Não dá para cumprir assim, ó, oh, eu amo tanto você, mas não conta comigo. O mundo não vê a igreja universal,
mas ele vê a maneira com que os crentes se tratam uns aos outros. É isso que ele vê. Então a pergunta, não só aquela primeira, que interesses você tem negado, mas agora sim, que decisões pessoais, agora de verdade, que decisões pessoais têm edificado seus irmãos aqui da IBNA? Você tem que ter uma listinha de coisas que você fez essa semana, que você fez de um jeito que edificou pessoas, porque senão você não está amando elas não. Então, vamos dar uma chance, né? Daqui para frente, essa semana, a gente vai ter essa listinha, né? A gente vai, sim, que coisas que eu vou fazer nessa semana, que quando eu chegar domingo que vem, eu vou ter, com certeza, biblicamente edificado pessoas aqui de dentro. Somos capazes de fazer isso? Se somos crentes, somos. Deus colocou isso no nosso coração. A humildade é não concentrar em si mesmo. O amor é se concentrar nos outros. Compromisso com os demais membros do corpo, não interessa o tamanho do erro cometido pela outra pessoa. Temos que considerar o irmão e amá-lo se ele nascido de novo. É impossível romper esse vínculo com alguém nascido de novo. Diferença de opiniões, e mesmo o pecado não exclui o amor. Deus dá inclusive mecanismos, né? A própria disciplina é um mecanismo de amor para trazer de volta aquele que está vivendo fora da vontade de Deus. Então nem o pecado exclui amar essa pessoa, mas vai ter que ser o amor que Deus define, não o que eu penso. Está na Bíblia lá. Nessas situações, muitas vezes o amor se mostra ainda mais necessário. Mesmo que o meu irmão me envergonhe, ele não deixa de ser meu irmão. A gente pode até discordar, mas não podemos deixar de amar. Porque nisso se revela a verdadeira santidade. Olha que interessante. Paulo fala ali para aquela igreja: o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Um cristão andando em santidade é um cristão que está amando os seus irmãos e amando-os de fora, segundo o amor que Deus define. Por isso que assim, não é o que a pessoa quer, não é o que você quer, quando ela sai um pouco da vontade de Deus, mas é o que Deus define. Então, né, o outro lado é esse: reconhecer alguém como nascido de novo, se dá por percebermos se a vida da pessoa é caracterizada por aceitação e obediência à palavra de Deus. Senão seria só sentimento, romantismo, né? Eu vou amar, está vivendo como ele bem entende, mas é meu irmão em Cristo. Não, ele é irmão em Cristo se ele está vivendo, quer viver de acordo com a palavra. Se ele se submete à palavra, então sim. Se não, peraí, vou fazer o que você quer, só porque você é fofinho. 1 João 2 fala isso: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, eu sou de Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ponto final. E qualquer pessoa que não está andando assim, se diz cristão, a gente vai falar para você: então, vamos aprender a andar de novo, como o Senhor Jesus manda para a gente. Não quero. Então beleza, aí você está tranquilo, você fez o que você podia fazer. Tempo já estourou? Vamos orar agradecendo a Deus.
porque Ele está entre nós edificando as nossas vidas. Senhor, agradecemos, porque o Senhor nos amou a ponto de nos dar o Teu Filho, e ao nos dar o Teu Filho, o Senhor deu para nós tudo o que precisamos para viver a vida que o Senhor nos propõe. Ajuda que cada um aqui pegue o que tem ouvido na igreja, reflita na sua vida, tome decisões baseadas na sua palavra, e assim tenha paz, tranquilidade, a paz de Deus reinando no seu coração. Que o Senhor seja glorificado na vida de cada um aqui, e que a gente edifique um ao outro baseado no que o Senhor define para nós. E que se nós temos dificuldade em relação a isso, possamos procurar na Bíblia e procurar conselho bíblico uns dos outros para vivermos a vida comum que o Senhor nos deu. É o que eu te peço e te agradeço, porque eu sei que o Senhor está fazendo isso entre nós. Amém. Boa semana, irmãos.